Você quer aprender a atrair aquela cliente que vai valorizar o seu trabalho, que vai realmente comprar de você pela transformação que você oferece e não pelo preço que você cobra? Se sim, fica por aqui porque esse conteúdo é para você. Eu separei 5 passos essenciais para você atrair essa sua cliente ideal e para você despertar o interesse dela no trabalho que você oferece, seja produto ou seja serviço. Eu vou compartilhar aqui a minha tela só para que vocês possam tomar nota de tudo, tá? Só para vocês poderem acompanhar aqui o meu raciocínio, mas fiquem tranquilas, porque todo esse conteúdo vai estar explicadinho para vocês, ok? Então vamos lá, mulheres. Hoje, então, a gente vai ensinar vocês, eu vou ensinar vocês a atrair o cliente que valoriza o seu trabalho. Chega daquela cliente que quando você fala valor, ela para de te responder no WhatsApp. Chega de você ficar gastando a sua energia com aquela cliente que não valoriza o que você oferece, tá? E para isso, nós vamos ser estratégicas e intencionais. Então, esses 5 passos são para isso, ok? Eu vou trazer aqui para vocês, ó, o primeiro deles tem a ver com a prospecção. Prospecção, para quem ainda não tem muita familiaridade com o termo, já até escutou esse termo em algum momento, mas não sabe exatamente o que ele significa? Ó, de forma bem simples é o seguinte: é você identificar aquela pessoa que é a sua cliente em potencial para atrair para o seu negócio. Prospectar clientes nada mais é do que atrair a pessoa certa, tá? E qual é o grande segredo para que a gente atraia as pessoas certas para o nosso negócio? É ter clareza de quem é a nossa cliente ideal ou de quem é a nossa persona. Vou explicar com calma para vocês, tá? E depois, já falando para vocês quais são os 5 passos, a gente vai falar sobre explicar fácil, pertencimento, gatilhos mentais e prova social. Beleza? Então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela, porque agora eu e você aqui, ok, mulher? Então, bora lá. O primeiro passo para atrair a cliente ideal é saber quem é a sua cliente ideal, tá? Mari, como eu faço para saber quem é esse meu público-alvo? Tem gente que chama de avatar, tem gente que chama de persona, de cliente ideal, mas basicamente é aquela pessoa para quem você realmente quer vender. Para que você atraia essa pessoa, você precisa conhecê-la. É basicamente assim, pensa que você gostou de alguém, você quer se tornar amiga dessa pessoa. Se você ler o livro lá, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, o que vai ser uma das primeiras coisas que o autor vai dizer para você? Para você saber quais são os interesses que aquela pessoa tem. Para você trazer assuntos em comum, para que ela se interesse pelo que você fala. Com a nossa cliente ideal, é a mesma coisa. Para que a gente atraia essa cliente, a gente precisa conhecer a nossa cliente. O que que ela gosta, do que ela não gosta, o que que ela deseja, quantos anos ela tem, quais são os interesses que ela tem. E para que você conheça a sua cliente ideal, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar, tá? Eu recomendo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que elas comecem a pesquisar aquelas mulheres que já compraram delas. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu trabalho com mentoria para empreendedoras, faço evento para empreendedoras e cursos para empreendedoras. A minha cliente ideal é aquela cliente que quer aprimorar as técnicas de vendas e que quer ter um faturamento legal na empresa, no negócio dela, para que ela possa viver bem, para desfrutar em família, ter tempo livre. Então, eu trago sempre esses desejos, sempre esses objetivos nos meus conteúdos. Por isso eu falo, por exemplo, tanto sobre técnicas de vendas, porque a minha cliente ideal, ela quer aprimorar as estratégias de vendas que ela tem. E como que eu sei disso? Eu pergunto nas caixinhas de perguntas nos stories, no direct quando alguma empreendedora me chama para conversar. Então, para você conhecer a sua cliente ideal, você precisa pesquisá-la. E como você vai pesquisar? Conversando com ela. A cliente comprou de você? Desculpa, a gente está um pouco gripada hoje. A cliente comprou de você? Pergunta para ela quais são os interesses dela, o que que ela não gosta e vai tomando nota disso nas planilhas, tá? Se você é minha aluna, se você é minha mentorada, você sabe muito bem como planilhar tudo isso. Se você ainda não é, pode me chamar no @mariananichelle, deixa um comentário aqui no vídeo que a gente vai conversar, tá? Depois,
Entendemos quem é a nossa cliente fazendo a pesquisa dela. Como? Conversando diretamente com ela e tomando nota das dores, desejos, objeções, objetivos, para saber qual conteúdo eu vou realmente falar para essa mulher. Segundo ponto é explicar fácil. O que eu quero dizer com isso? Para você atrair a sua cliente, você precisa falar a linguagem dela, tá? E normalmente a sua linguagem não é a linguagem da sua cliente. Dá um exemplo meu aqui novamente. Se eu falo às vezes só sobre prospecção, para mim esse termo está muito claro, porque eu entendo bastante sobre vendas. Mas talvez para minha cliente ideal, que é empreendedora, o termo talvez prospecção não fique muito claro para ela. Mas quando eu coloco que prospecção é vender para a pessoa certa, é atrair a cliente certa, aí ela já começa a compreender. Então, você, empreendedora, tem que cuidar bastante com os termos técnicos ou com os termos muito específicos da sua área, porque talvez você está falando bastante sobre eles, por exemplo, nas redes sociais, e as suas clientes ou as suas potenciais clientes não conseguem compreender, porque talvez para você seja muito óbvio, mas para ela não. Lembra, a nossa cliente, ela busca o benefício, a transformação. Ela não se interessa com o nome que a gente dá para essa coisa, tá? Então vamos pensar que você é, por exemplo, uma fisioterapeuta. Talvez se você começar a ficar falando os nomes específicos, para sua cliente não vai fazer sentido algum. Ela precisa que você fale sobre o benefício de fazer a fisioterapia com você, ok? Então, quando eu digo explicar fácil como um segundo passo, é trazer na sua fala, por exemplo, a gente usa muito o Instagram para vender, certo? Trazer nas suas falas, dos posts do feed, dos stories, dos reels, de maneira simples e focando nos benefícios que você oferece e nos problemas que você resolve, evitando termos técnicos. Até recentemente eu fiz um post sobre isso. Quando eu comecei a empreender, eu fazia posts no Instagram que pareciam uma tese de mestrado. Eu levava horas para fazer, horas para editar, para publicar, e quando eu publicava eu não tinha engajamento algum, porque eu não explicava fácil. Eu explicava de uma forma muito acadêmica, muito rebuscada, cheia de palavras difíceis, e aí minha cliente não conseguia compreender. Então, explicar fácil é o segundo passo para você atrair a sua cliente para o seu negócio, ok? Avançando, o nosso terceiro passo para atrair a cliente é falar e fazer coisas que são relativas a pertencimento. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem que pensar que a nossa cliente, ela não é um número. A nossa cliente, ela é uma pessoa real de carne e osso como nós, que tem dores, desejos e ela gosta de se sentir pertencente, vista. Toda vez que você trata um cliente como um número, ele vai se afastar de você. E com você não seria diferente. Dei até um exemplo para as minhas alunas recentemente numa aula que eu dei, que eu fui numa academia e aí eu cheguei lá, e aí frequentei lá por mais ou menos um mês, e a recepcionista, ela nunca me dava bom dia. Eu sempre chegava, dava bom dia e ela não me respondia. Chegou no final do mês, a academia estava com uma promoção. E aí, nesse dia que ela tinha que fazer a venda para mim, ela, oi Mari, bom dia, como é que você está? Na hora, isso já me acendeu aquela luz, né? E eu falei, poxa, ela não está sendo sincera comigo nesse ponto. E é claro que eu não fechei a venda com ela. Então, a gente quer ser pertencente. Quais que são duas ideias bacanas para que você traga a sua cliente para pertencer à sua comunidade? Vale muito a pena você ter um grupo, por exemplo, no WhatsApp, onde você pode compartilhar conteúdos interessantes sobre a sua área. Então, pegar o exemplo, se você é esteticista, tá? Tenha um grupo lá com as suas clientes para você compartilhar dicas, técnicas, como usar algum produto, como você faria na rede social, mas ali olhando para elas de verdade, tá? Você pode também ter um close friends no seu Instagram, a gente que usa bastante o Instagram para vender, usar ali o close friends como uma forma de trazer algo especial para aquelas pessoas que já compram de você. Então, despertar esse senso de comunidade, de pertencimento, vai atrair mais as pessoas porque elas vão se sentir vistas, acolhidas, e no final das contas é isso que todo mundo quer, né? A gente sente quando a gente é visto só como um número e esse não é o nosso objetivo. E para isso, a gente tem que ver a pessoa. E para ver a pessoa, duas estratégias bacanas é trazê-las para perto de você com grupos de pertencimento, uma comunidade, ou o Close Friends também, que funciona super bem. Ok? Quarto passo é o seguinte, mulheres.
gatilhos mentais. Para a gente atrair a nossa cliente, nós precisamos usar os gatilhos mentais a nosso favor. Se você ainda não viu a minha aula completa sobre gatilhos mentais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você precisa dominar o uso dos gatilhos mentais, tá? Para que você entenda, se você ainda não é familiarizada com o termo, se você ainda não viu minha aula, mas vai ver, eu creio que você verá, que é importante para você. Gatilho mental é uma estratégia para você chamar a atenção da sua cliente. Um muito comum que a gente usa é o gatilho mental da urgência. Então, vamos supor que eu, Mari, vou abrir 10 vagas para minha mentoria individual. E aí, à medida que eu começo a vender as minhas mentorias, vamos que eu já vendi 5, já vou abrir 10 vagas e já vendi 5. Eu posso colocar assim, últimas 5 vagas para mentoria individual com a Mari, grande oportunidade. Ou, por exemplo, se você vai fazer você tem uma loja de roupas, por exemplo, fazer uma promoção, ó, nas próximas 24 horas, você comprando essa peça ganha 10% de desconto na próxima. Usar esse gatilho para que as pessoas sintam a necessidade de agir rápido, tá? O único cuidado, ou um dos principais cuidados que eu recomendo sempre é sempre usar a verdade, tá? Então, só dizer que são as últimas peças, que é a última hora, que são as últimas vagas, se de fato forem, tá? Então, trabalhe os gatilhos mentais ao seu favor, mas sempre pautada no que é real, ok? Para você se aprofundar nessa parte, assiste essa aula, não fique sem assistir. É super importante para você modelar o seu discurso, as suas postagens e a sua conexão com a cliente. Fechou? Por fim, nosso quinto passo para atrair a cliente é usar a prova social. Também é outro tema que eu canso de falar com as minhas clientes, com as minhas alunas, que são clientes também, né? Minhas alunas mentoradas. A gente precisa ter de maneira organizada essas provas sociais e incentivar as nossas clientes a produzirem essas provas sociais. O que que são as provas sociais, Mari? Mulheres, são os feedbacks que a gente recebe. Sabe aquela mensagem que você recebe no seu WhatsApp quando você fez um trabalho legal e que a sua cliente fala assim: Nossa, eu amei, foi super transformador, eu adorei esse produto. Tudo que você recebe, seja por áudio, por vídeo, você precisa distribuir de forma estratégica no caso, quando a gente usa o Instagram, né, no seu Instagram, porque isso gera confiança. Vou dar um exemplo de ontem que aconteceu com uma aluna. Eu tenho uma mentorada que ela trabalha com a parte de perfumaria. E ela tinha acabado de receber de uma cliente uma mensagem. Peraí, vou só beber uma. Ela tinha acabado de receber de uma cliente uma mensagem dizendo assim: Amei o produto, foi fantástico, adorei. Aí eu falei para ela: olha, se a sua cliente faz essa postagem falando que amou e que adorou o seu produto no Instagram, as pessoas que estão com ela, seguidoras dela, vão se interessar pelo seu produto porque confiam nela e não em você. Então, quando a gente fala sobre atrair a cliente por meio da prova social, é mostrar que o seu trabalho é legal, não só porque você está dizendo que é legal, mas porque quem foi tocada por você está dizendo que a transformação valeu a pena. Então, por exemplo, quando eu compartilho um feedback de uma cliente minha que passou pela mentoria e dobrou o faturamento, as palavras dela vão impactar muito mais os meus seguidores do que talvez as minhas. Ou, por exemplo, as mulheres que seguem essa minha mentorada na rede social dela vão se interessar muito mais pelo meu trabalho de acompanhamento individual, porque ela teve um resultado e mostrou. Que às vezes é muito mais efetivo do que eu falar para você que eu te ajudo a dobrar o seu faturamento. Consegue compreender? Então, para que você comece a atrair a pessoa certa, os passos são entender quem é a sua cliente ideal, explicar fácil os termos, gerar pertencimento, trabalhar os gatilhos mentais e usar as provas sociais. E se você, mulher, chegou até aqui, eu vou te dar um presente, tá? O que que eu vou fazer para você? Quer se aprofundar nessa parte? Quer aprender essas técnicas de maneira pontual para realmente aplicar no seu negócio e conseguir atrair muito mais clientes? O que que eu vou fazer para você? Eu tenho um curso que ele é totalmente voltado nessa parte de atração da cliente, usando narrativa estratégica, storytelling, tá? E eu vou dar ele de presente para você que chegou até o final.
ok? Eu podia te cobrar caro por isso, mas eu não vou fazer, porque eu sei que se você chegou até aqui, você está realmente interessado em aprender, quer aumentar suas vendas, quer atrair o seu público certo, então eu vou dar para você. Como que funciona, tá? É só você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e fazer a sua compra gratuita, ok? Liberei de graça 100% 0800. Basta você clicar, colocar o seu nome e o seu e-mail, que já vai para o seu e-mail o link para você acessar a aula, tá? E aí, qualquer coisa também, estou aqui nos comentários, pode colocar suas dúvidas, me chama também no @marianamichele. Não se esqueça também, né, mulher, de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, curtir, fazer todo aquele combo que a youtuber precisa, porque é importante para que o conteúdo chegue a mais empreendedoras, para que o YouTube leve isso para mais pessoas. Então, por favor, se chegou até aqui, faça a sua inscrição gratuita no curso, pegue esse presente para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e fique me acompanhando, porque toda semana tem conteúdo aqui para você aplicar no seu negócio, faturar e prosperar muito mais. Estamos combinadas? Um beijo para vocês e até a próxima, mulheres!